Capítulo 11. Como isso realmente funciona? Os aspectos práticos da paternidade espiritual. Pais espirituais são parceiros que ajudam seus filhos a descobrir o que Deus deseja deles. Eles vão fazer tudo o que for possível para alcançar esse alvo. George MacDonald disse certa feita: se eu pudesse colocar um toque do pôr do sol na vida de cada homem ou mulher, sentirei que terei trabalhado com Deus. Como podemos trabalhar com Deus de maneira prática para cultivar a paternidade espiritual, que vai desenvolver-se em relacionamentos honestos e de confiança? Vamos examinar os detalhes práticos desse relacionamento e observar como o Senhor deseja que construamos relacionamentos espirituais saudáveis. Ore, ore, ore. Para o sucesso do relacionamento da paternidade espiritual, as orações precisam fazer parte crucial dessa paternidade. Ao orar pelos nossos filhos espirituais, vamos envolvê-los com a proteção do Senhor. Paulo diz em Gálatas 4,19 que ele estava sofrendo as dores de parto pela igreja da Galácia até que Cristo fosse formado neles. Ele investiu muito tempo nesses cristãos, a quem ele afetivamente chamava de seus filhos. E ele esperava que cada um crescesse espiritualmente e fosse fortalecido no Senhor. Muitas das suas dores de parto ocorriam em orações pelas Gálatas. Ibrahim Al-Modin, que é um pastor da Dove Christian Fellowship em Nairobi, no Quênia, e serve como pai espiritual de outros líderes da igreja ao leste da África, descreve como a oração com um pai espiritual levou à maturidade espiritual. Aqueles que haviam me discipulado no início da minha caminhada de fé já não participavam da minha vida havia muito tempo. Fui deixado sozinho até que na escola bíblica encontrei um professor idoso que perguntou se eu poderia orar regularmente com ele. Nosso encontro de oração semanal logo se tornou um relacionamento de pai e filho. Eu gostava muito desses encontros. Logo percebi o que eu havia perdido durante a minha caminhada cristã. Fui capaz de abrir-me por meio da oração. Os segredos mais profundos da minha vida não tinham mais lugar em que se esconder. Eu recebi um novo sentimento de segurança, amor e humildade profunda. Jó levanta-se de madrugada e oferece um sacrifício a favor de cada um dos seus filhos. Jó 1:5. Jesus está à direita do Pai neste instante, intercedendo não somente pelo mundo em geral, mas pela vida de cada um de nós individualmente. Romanos 8:34. Devemos orar de maneira específica pelos nossos filhos espirituais, orar para que eles corram para Deus e tenham fome da palavra de Deus. Ore para que aprendam a resistir às tentações e fugir delas. Será que um relacionamento de paternidade espiritual pode se tornar um compromisso vitalício? Isso depende de cada caso. Discutam logo no início se o relacionamento será por um certo período ou se a ideia é que seja um relacionamento a longo prazo. É claro que isso precisa ser avaliado e atualizado periodicamente. Um pai espiritual pode manter um relacionamento íntimo, vitalício com um filho espiritual. Com outros filhos, o relacionamento pode ser próximo, mas somente por alguns anos ou meses. Quer seja por um período pré-determinado ou um compromisso contínuo, é o relacionamento que importa. Mantenha-o saudável. Examine-o periodicamente para averiguar se a continuidade é o melhor plano de Deus. Por fim, um pai espiritual e seu filho podem chegar à conclusão de que o filho não precisa mais de uma participação tão direta do pai. Em uma família natural, quando o filho casa, ele continua sendo filho do seu pai. Eles podem não ter mais uma participação tão direta na sua vida, mas ele continua sendo filho. Em alguns relacionamentos, uma ligação telefônica de tempos em tempos vai ser o suficiente para manter o relacionamento de pai e filho. É importante que um filho ou filha saiba que seu pai ou mãe espiritual está à disposição quando necessário. Seja transparente e vulnerável. A paternidade espiritual inclui um senso de vulnerabilidade, disponibilidade e abertura da nossa vida para o outro. A paternidade visa encorajar e aceitar a outra pessoa sem reservas. Um pai espiritual não vai ter medo de compartilhar sua vida abertamente com outra pessoa. Transparência leva à intimidade. Se um pai tem a liberdade de revelar seus verdadeiros sentimentos,
Seu filho também vai sentir-se livre para compartilhar seus sentimentos. Pais espirituais não hesitam em falar acerca das suas falhas, bem como dos seus sucessos. As pessoas se identificam com você quando veem as suas fraquezas, porque você está disposto a dizer: siga-me assim como eu, um ser humano pecador, sigo a Cristo. Cedo em nosso casamento, Laverme e eu fomos a um conselheiro matrimonial. Ser aberto acerca dessa área em nossas vidas fez com que muitos casais também buscassem a ajuda que precisavam quando entraram em crise no seu casamento. Quando somos transparentes, um filho espiritual não precisa sentir-se sozinho em suas lutas, nem será tentado a colocar seu pai ou mãe espiritual no pedestal. Filhos e filhas espirituais não vão pensar menos a respeito dos seus pais espirituais quando conhecerem suas lutas. Eles vão provavelmente sentir-se aliviados em ver que eles são normais. Jane, uma jovem mulher casada, descreve o alívio que sentiu quando a mulher espiritualmente gigante que ela via como mentora revelou que mesmo no seu casamento de 30 anos, ela havia experimentado buracos na estrada, dias em que ela e seu marido não se olhavam no olho. Apenas ouvir que ela admitia ter pensamentos não espirituais me ajudou a ver que ela estava aprendendo a viver pela graça de Deus no seu casamento também. E eu não estava sozinho com meus problemas, disse Jane. Jane foi encorajada porque a sua mãe espiritual ousou dizer: tenho um compromisso com Jesus e serei honesta com você em relação à minha coerência na vida cristã. Aponte-se para Jesus. Aponte-os para Jesus. A verdade de Gálatas 4:2, que diz que os filhos precisam de guardiões e administradores, também se aplica aos nossos filhos e filhas espirituais. Cuidar deles, no entanto, não significa que vamos ficar vigiando constantemente. Nós não ficamos olhando por cima dos seus ombros, esperando que eles deem um passo em falso. Se eles precisam de correção, a forma como abordamos o assunto é tão importante como o que dizemos a ele. Paternidade espiritual não é uma maneira de fazer as pessoas agirem como nós queremos ou para atender às nossas ambições. Em vez disso, devemos ajudá-las a discernir a vontade de Deus para a vida delas enquanto prestam conta daquilo que estão fazendo. O que é prestação de conta? Prestação de contas pessoal é descobrir que Deus quer que nós façamos e então pedir para alguém cobrar de nós aquilo que cremos que Deus nos mostrou. Devemos checar um com o outro para percebermos no caminho seguro, para permanecermos no caminho seguro. Se uma filha espiritual quer prestar contas à sua mãe espiritual em uma certa área da sua vida em que precisa de apoio e ajuda, isso não quer dizer que a mãe deve dizer à filha o que ela deve fazer. Lembre-se, nós somente apontamos para Jesus. As pessoas precisam tomar as suas próprias decisões. Normalmente, um relacionamento entre pai e filho de amizade e confianças profundas. Assim, se o filho parece estar tomando decisões imprudentes ou está tendo um comportamento destrutivo, o pai que expressar sua preocupação e cuidado vai ser ouvido. O pai não deve condenar, mas sim confrontar seus filhos e filhas de maneira amorosa. Dessa maneira, eles vão estar abertos para o ensino e conselho. Aprenda a fazer perguntas vitais. A paternidade espiritual, que inclui a prestação de contas, deve ser feita com paciência e amor. Faça perguntas para estimular seus filhos e filhas a buscar novos horizontes espirituais. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com seu cônjuge? Por que você está orando? Por quem você está orando? Os seus pensamentos têm sido puros? Em que área você foi tentado nessa semana? Que lutas você está tendo em sua vida? Que dificuldades você tem tido em relação à sua fé ultimamente? Você compartilhou sua fé com alguém nesta semana? Você está servindo os outros em amor? Qual foi sua maior alegria nessa semana? Qual foi seu maior desapontamento? O que você se vê fazendo daqui a 5 ou 10 anos? De que maneira posso ajudar você a cumprir o que o Senhor chamou você para fazer? Pergunte acerca do seu relacionamento com o cônjuge, se for casado, com os filhos, com os pais. Pergunte a respeito do seu relacionamento com a igreja. Perguntas semelhantes a essas vão motivar seus filhos e filhas a ajudá-los a ser mais parecidos com Cristo.
Evidentemente, você não vai bombardear seus filhos ou filhas espirituais com todas essas perguntas ao mesmo tempo. Além disso, não é sábio ficar pregando para seus filhos espirituais usando esse tipo de pergunta como alavanca. Procure encontrar uma maneira para fazer com que essas questões pessoais apareçam naturalmente em suas conversas ao longo do caminho, à medida que a amizade se desenvolve. Com que frequência? Decidam acerca de encontros práticos que vocês terão para aprofundar o seu relacionamento. Quantas vezes e qual a duração dos encontros? A resposta a essa pergunta vai variar. Vocês podem programar períodos regulares para se encontrar e desenvolver o relacionamento. Um café da manhã, cada mês, pode ser adequado para um relacionamento saudável. Cristãos novos podem precisar de mais, semanal ou quinzenal. Encontre-se no seu ambiente, no ambiente deles. Depois de planejado isso, contatos regulares devem ser intercalados com vários contatos espontâneos. Não pense que você precisa resolver todos os problemas. Por causa da conexão poderosa de um relacionamento de paternidade, existe o perigo de o pai ou a mãe assumir uma responsabilidade grande demais pelo crescimento dos filhos. Um filho ou filha pode se tornar dependente e começar a exigir mais do que os pais podem dar. Antes que eles percebam, o relacionamento se torna doentio. Os relacionamentos de maternidade espiritual, com a necessidade específica que as mulheres têm de formar amizades íntimas, podem ter a tendência de consumir-se demais num relacionamento. Se um relacionamento se tornar possessivo e exigente, pode resultar em dependência doentia. Tony Fitzgerald, da Igreja das Nações, tem servido como pai espiritual de líderes de igreja espalhados pelo globo por mais de 20 anos. Recentemente, ele deu este sábio conselho durante uma das nossas conversas. Não é função do pai espiritual suprir todas as necessidades do filho, mas ele precisa certificar-se de que todas as necessidades estejam sendo supridas. Na história do bom samaritano, o samaritano compassível prestou ajuda ao homem ferido, colocou no seu animal e o levou para uma hospedaria. Naquele ponto, o trabalho samaritano havia acabado. Ele confiou o homem ferido ao hospedeiro. Ele não supriu todas as necessidades desse homem ferido, mas certificou-se de que todas as suas necessidades fossem supridas. Às vezes, pais espirituais estão disponíveis para ajudar seus filhos a suprir certas necessidades, e então confiam esses filhos a outros para suprir outras necessidades. Quando um pai espiritual orienta seu filho acerca de recursos úteis, tais como livros, fita cassete, vídeos e outros líderes e conselheiros espirituais, ele está ajudando a suprir uma necessidade sem a sua participação direta. Mantenha limites apropriados. Um relacionamento vai água abaixo quando duas pessoas dependem demais uma da outra em vez de dependerem do Senhor. Se filhos e filhas espirituais recorrem a pais e mães para resolver seus problemas ou suprir todas as suas necessidades, o relacionamento está sendo movido pelas necessidades. Relacionamentos dependentes se tornam unhas e cravadas e criam um terreno fértil para uma pessoa se tornar emocionalmente dependente da outra. De acordo com o conselheiro Steve Prokopyak, em seu livro Reconhecendo a Dependência Emocional, a dependência emocional é definida como a condição existente quando a presença contínua e o cuidado de outra pessoa são tidos como necessários para a segurança pessoal. Steve continua dizendo, é verdade que precisamos dos outros. Eu creio que o relacionamento com Deus e com os outros é a coisa mais importante da vida. No entanto, essa necessidade de relacionamento não pode se tornar o centro da vida da pessoa. A pessoa emocionalmente dependente sente que não pode existir ou funcionar sem esse relacionamento. Erroneamente, essa associação é uma tentativa de suprir a necessidade de intimidade e segurança. Em relacionamentos de paternidade espiritual, devemos manter limites adequados para assegurar relacionamentos saudáveis. Isso significa que devemos estar seguros acerca da nossa identidade em Cristo e do nosso desejo de agradar a Ele, em vez de agradar a outra pessoa. E se você precisar de ajuda? Você deve estar ciente de que às vezes você vai precisar de ajuda para resolver um problema sério na vida do seu filho ou filha espiritual. Você não deve ficar alarmado com essas situações. Sempre que você acompanha pessoas crescendo na jornada espiritual, você pode encontrar alguns pecados recorrentes que precisam ser tratados.
Lutas persistentes como essas podem incluir depressão, desejos sexuais compulsivos, álcool, drogas, etc. Se seu filho ou filha espiritual tem um desejo compulsivo contínuo que você não está preparado para tratar, discirna se eles serão beneficiados se tiverem um encontro com alguém treinado na área de libertação de opressão demoníaca ou talvez com um conselheiro profissional. Você pode continuar envolvido na vida do filho, dando apoio adicional para ajudá-lo a passar por esses tempos difíceis. Procure facilitar o término de um relacionamento. Pode ocorrer que, a certa altura do relacionamento de paternidade espiritual, as dinâmicas interpessoais negativas tornem impossível a continuidade do relacionamento. Quando o relacionamento que uma vez foi saudável se tornar crítico e o desapontamento tomar conta, não abandone o barco imediatamente. Primeiro, tratem da raiz do conflito. Sejam francos na comunicação e orem juntos. Tentem resolver a situação de tal forma que cause a menor dor possível. Pode ser necessário incluir uma terceira pessoa de confiança para orientar você e seu filho ou pai espiritual dentro do conflito, no relacionamento de paternidade espiritual. Se o problema não puder ser resolvido, lembre que um relacionamento de paternidade não é uma aliança que não pode ser quebrada. Esse relacionamento é um compartilhamento espiritual com a outra pessoa que permite liberdade e flexibilidade. Quando chegar o momento de terminar esse relacionamento, o relacionamento de amor que temos com Cristo e um com o outro vai nos ajudar a discernir como fazer isso de maneira graciosa e amorosa. Permita que o Senhor seja o seu conforto para que não se instale alguma amargura em seu coração ou que você se negue a correr o risco de encarar um outro relacionamento. Aprenda a capacitar e habilitar as pessoas que você está mentoreando. O serviço deve ser o ponto crucial do relacionamento de paternidade espiritual. O serviço libera filhos e filhas para serem tudo o que eles podem ser, conferindo-lhes poder. Eu gosto de como Tom Marshall descreve isso no seu livro Entendendo a Liderança. Um líder serve estar pronto a repartir poder com outros para que possam ser capacitados, isto é, para que se tornem mais livres, mais autônomos, mais capazes e, portanto, mais poderosos. O líder servo sabe que quanto mais pessoas com autoridade houver, mais autoridade pode ser propagada. Quando o relacionamento se concentra no serviço, dificilmente se torna egoísta porque dá às pessoas a liberdade de usar seus próprios dons e habilidades. Pais espirituais múltiplos. Deus, muitas vezes, usa mais do que um pai ou mãe espiritual na vida de uma pessoa, de acordo com as várias áreas de necessidade. Por exemplo, um pai espiritual pode mentorear alguma área específica na área do relacionamento familiar saudável. Outro mentor pode compartilhar seu conhecimento na área da administração financeira e orçamento. Meu pai natural tem servido como mentor para mim por anos, ensinando-me princípios de uma administração financeira saudável. Um outro pai ou mãe espiritual pode mentorar o seu mesmo filho ou filha espiritual na área do ministério cristão. Sim, mesmo líderes de ministério precisam de pais e mães espirituais. A esposa de pastor precisa ser mentoreada por uma outra mulher espiritualmente madura. De preferência, uma outra esposa de pastor que entenda as necessidades de alguém que está na liderança. Na paternidade espiritual, ninguém fica de fora na hierarquia da família. O pastor geral de uma igreja também precisa de um pai espiritual. Esse mentor pode oferecer princípios de tomada de decisão saudáveis na liderança. Por exemplo, eu tenho vários pais espirituais em minha vida que me ajudam com conselhos espirituais. E no meu desenvolvimento contínuo da liderança, eu realmente preciso desses pais na minha vida. Esferas de relacionamentos de paternidade espiritual. Além da opção de ter mais do que um pai espiritual, participando da vida de um filho espiritual, existe a possibilidade de os diversos relacionamentos terem níveis de amizade e intimidade variáveis. É importante observar diversas esferas de relacionamento que Jesus tinha e aplicar esses princípios à paternidade espiritual. Jesus tinha um círculo íntimo de amigos, a saber, Pedro, Tiago e João. Ele gastou tempo qualitativo com esses três, e com João ainda mais especificamente. Jesus também mentoreava intimamente os 12 discípulos com quem viajava dia após dia. Além disso, ele tinha um relacionamento com os 70 discípulos, que ele enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir.
Por último, Jesus era o pai espiritual dos 120 crentes fiéis que aguardavam no cenáculo pelo Espírito Santo prometido. Como líder jovem, eu senti que deveria ser amigo de todos numa mesma base. Logo percebi que não sobrava muito tempo para fazer outras coisas. Enquanto orava e meditava acerca dos relacionamentos de Jesus com seus discípulos, ficou claro para mim que Jesus teve de lidar com os mesmos constrangimentos com que nós lidamos. Ele recebeu orientação clara do seu Pai Celestial sobre os discípulos com quem deveria gastar a maior parte do seu tempo. E isso não dependia de quanto tempo os conhecia ou das suas expectativas. Jesus nos deu o modelo de valorizar todas as pessoas, mas até ele tinha a capacidade de desenvolver amizades íntimas e profundas, somente com alguns. Jesus fez aquilo que ele sabia que seu pai o estava conduzido a fazer em relação aos relacionamentos. Mentoreando novos crentes. Se os filhos ou filhas espirituais são cristãos novos, você vai querer discipular esses cristãos novos. Gastar tempo estudando a Bíblia juntos, respondendo a perguntas e orando juntos. Os primeiros anos depois do início da nossa igreja em células, descobrimos a necessidade premente de um curso de fundamentação bíblica para ajudar mães e pais a mentorear os novos crentes. Assim, eu escrevi uma série de 12 livretes a respeito de fundamentos básicos cristãos que podiam ser ensinados sistematicamente, tendo como base as Escrituras. Esses livretes são direcionados principalmente para relacionamentos de paternidade espiritual, com esboços de estudos e perguntas. A aceitação desses livretes de doutrina cristã foi impressionante. Dentro de poucos anos, mais de 100.000 livretes haviam sido distribuídos para mais diversas igrejas do corpo de Cristo. O povo de Deus está faminto por ferramentas práticas de discipulado que possam ser usadas nos relacionamentos de paternidade espiritual. Qualquer série de fundamentos bíblicos como esses é uma ferramenta excelente para ser usada em um relacionamento de paternidade espiritual para cristãos novos, porque ele tem a necessidade específica de ser fundamentados na palavra de Deus. Paternidade homogênea. Mães novas precisam de mães mais velhas para mentoreá-las em relação à maternidade. Mulheres profissionais mais velhas podem mentorear mulheres profissionais mais jovens. Homens de negócios se beneficiam de outros homens de negócio que, como mentores, passam aspectos práticos saudáveis dos negócios. Viúvas que perderam seus maridos há anos podem mentorear viúvas que perderam seus maridos recentemente. O termo homogêneo refere-se a essas semelhanças ou afinidades nos relacionamentos de paternidade e maternidade, que podem ser muito benéficos. Nelson Martin, um pastor que participa da equipe de liderança da Dover, é responsável pela vigília da oração de 24 horas, pela nossa família e de igrejas. Essa vigília de oração inclui os generais de oração, que supervisionam os guerreiros de oração, que oram pela família Dover, durante as 24 horas do dia. Alguns generais de oração são os mentores dos guerreiros de oração e os ensinam a orar e a ouvir a Deus. Os casais podem ter um papel vital servindo como mentores de outros casais no seu relacionamento de casamento. Temos visto resultados gratificantes desse programa de relacionamento de paternidade espiritual de casal para casal. Os casais mentores usam um livro de exercícios chamado Juntos, escrito por Steve e Mari Prokopascher. Esse livro foi planejado para mentores conselheiros prepararem casais novos para o casamento e para a continuidade dele. O material ensina casais maduros a mentorear outros casais nas diversas fases do casamento. Bruce Heckman, que supervisiona a Dove Mission International, tem passado seus últimos 20 anos ministrando em nações muçulmanas. Ele contou-me que chegou à conclusão de que uma das maneiras mais eficazes de treinar missionários é pedir que o missionário experiente sirva como mentor, tornar-se o pai espiritual de um missionário novo e sem experiência. Homens com homens, mulheres com mulheres. Enquanto estamos falando acerca de homogeneidade nos relacionamentos de paternidade espiritual, cremos que homens devem ser mentores de homens e mulheres devem ser mentores de mulheres. Conforme o modelo em Tito 2, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos.
Por meio de aconselhamento e exemplo, a Igreja Cristã seguiu um método de mentoreamento, em que as mulheres mais velhas orientavam as mais novas e os homens mais velhos orientavam os mais novos. Existe uma boa razão para isso. Relacionamentos de paternidade espiritual rapidamente se tornam amizades íntimas. Manter os limites de amizade entre um homem e uma mulher pode ser enganoso. O amor cristão compartilhado de maneira profunda pode ser mal interpretado, levando a atrações emocionais e físicas impróprias. Em minha opinião, procurar evitar essas armadilhas é a melhor filosofia. Abstendo-vos de toda aparência do mal, diz 1 Tessalonicenses 5:22. Ou em minha paráfrase, fique o mais longe possível do despenhadeiro. Assim, se cair, você não vai ser devastado. Creio que é inteiramente apropriado, no entanto, para uma equipe formada de marido e esposa, mentorear um filho e uma filha espiritual juntos. Em Atos 18, 24 e 26, um casal, Áquila e Priscila, ajudou a esclarecer Apolo acerca do seu conhecimento do Evangelho. Áquila e Priscila convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Mentoreamento individual e em grupo. Alguns pais espirituais vão manter relacionamentos de mentoreamento individual com o filho espiritual, além de também mentoreá-lo em um grupo pequeno, em que ele se reúne com outros filhos para orar e estudar a Bíblia juntos. É benéfico para filhos espirituais terem interações saudáveis com outros em um ambiente de grupo, enquanto os pais ou mães espirituais os observam e treinam. Contudo, um ambiente de grupo não pode se tornar o lugar de um relacionamento individual, que ocorre quando o pai se encontra com seu filho e intencionalmente toma tempo para ouvir e realmente sentir o que o filho está sentindo. Abençoe seus pais espirituais. Embora o pai ou mãe espiritual seja maduro o suficiente para dar livremente sem a intenção de receber algo em troca, creio que é uma boa ideia para o filho ou filha encontrar maneiras de abençoar seu pai ou mãe espiritual. Os pais também necessitam de encorajamento. Ocasionalmente, eles precisam ouvir dos filhos que eles estão tendo um impacto na vida deles. Palavras e ações abençoadoras são de grande impacto. Filhos espirituais podem abençoar seus pais enviando cartões de gratidão, presentes espontâneos ou transmitindo palavras de encorajamento face a face. Eu creio firmemente que a seguinte promessa bíblica dos filhos naturais também se aplica aos filhos espirituais. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Seus filhos vão crescer e mudanças vão ocorrer. À medida que os pais espirituais encorajam seus filhos espirituais a crescer e ter seus próprios filhos espirituais, o relacionamento muda. Agora os pais espirituais falam aos seus filhos acerca das experiências de paternidade deles. Pais espirituais vão continuar orientando seus filhos espirituais crescendo, até quando isso for necessário. De algum modo, os filhos acabam se tornando iguais em relação aos seus pais, embora sempre honrem esses pais. Quando os filhos são bebês, seus pais suprem todas as suas necessidades. Quando os pais já são idosos, os filhos com frequência assumem o papel da responsabilidade pelo bem-estar dos pais. Fique atento acerca dessa mudança potencial no relacionamento de paternidade espiritual. Passe o ministério para aqueles que você está treinando. Você se lembra do último princípio de paternidade espiritual do capítulo anterior? Libere-os para que possam ir e se reproduzir. Quanto mais ressaltamos este aspecto, tanto melhor. Continue passando o ministério para aqueles que você está treinando nesse estilo de liderança. Os levitas eram instruídos a servir na tenda do encontro, desde os 25 anos até os 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade, eles tinham de ser afastados ou se aposentar. Números 8, 23 e 26. Ao servir a geração seguinte de sacerdotes, eles foram chamados para passar o ministério para aqueles que tinham sido seus filhos espirituais. Dê espaço para que seus filhos e filhas espirituais tentem novas coisas pela primeira vez e sejam bem-sucedidos. É dessa forma que o ministério de Efésios 4:12, de preparar os santos para a obra do ministério, deve funcionar. O treinamento de líderes deve incluir aprendizagem, ensino por modelo e discipulado. Lembre-se, isso funciona melhor em contexto de uma igreja que adota o estilo da igreja neotestamentária, em que cada um tem a oportunidade
de participar ativamente de um ministério eficaz de células. Todos nós temos a mesma oportunidade de ser pais espirituais e treinar a próxima geração. As oportunidades são ilimitadas à medida que somos treinados de baixo para cima nas células. Como vamos ficar sabendo do próximo capítulo? Esse tipo de treinamento nos ajuda a desenvolver diversos tipos de pais e mães.